Olá pessoal, tudo bem? De volta, professor Danilo Mota aqui no nosso canal e nossos vídeos que estamos fazendo para ajudar aí os autores independentes, pessoas que querem, desejam publicar um livro. E nesse vídeo, 5 erros que os autores iniciantes cometem ao lançar os seus livros, tá? Vou falar aqui as principais falhas e dar algumas dicas para você fazer da maneira certa, para que você publique o seu livro da maneira certa. E se você publicar da maneira certa, você vai ter vendas, tá? Se você publicar da maneira errada, o seu livro não vai vender ou vai vender muito pouco, tá bom? Vou passar um pouquinho da minha experiência para vocês nesse vídeo. Fica aqui comigo. Olá pessoal, então 5 erros que os autores cometem, né, ao lançar, os autores iniciantes cometem ao tentar lançar aí os seus livros, né? ao publicar os seus livros, né? Infelizmente esse texto aqui, esse vídeo, né, vai fazer mais sentido para quem já publicou e tem o seguinte problema, né? O livro não vende, tá? Então isso acontece muito, tá? Eu vejo muito isso acontecendo nas minhas mentorias, tá? Então se você, já até vou falar aqui, fazer um jabá, tá bom? Estamos gravando esses vídeos aqui para ajudar vocês, peço que vocês curtam aí, compartilhem o vídeo, tá? Se ajudou você especificamente, e você tem alguma dúvida, algum comentário, algum elogio, quem sabe, deixa aqui nos comentários para mim, tá? Vou ficar muito feliz em receber o seu comentário. E já quero falar também, fazer um jabá da minha mentoria, tá? Eu tenho uma mentoria que eu chamo de mentoria mini livro, tá? Se você quiser conversar sobre o seu projeto de livro sem compromisso, tá? Primeiro a gente faz uma conversa sem compromisso para ver como eu posso te ajudar. Só você entrar em contato comigo por aqui, tá bom? Vou deixar o e-mail também aqui e o link abaixo do meu contato, beleza? Então, vamos lá, pessoal. 5 erros, né, que os autores cometem. O primeiro erro, eu acho que é o mais dramático de todos, é escrever um livro que as pessoas não querem ler, tá? Eu vou ser até um pouco irônico aqui nesse vídeo, tá? Mas esse é o erro mais recorrente de um projeto, de um livro, tá? Em geral, meus amigos, minhas amigas, as pessoas escrevem um livro para si mesmas, tá? Esses dias mesmo um amigo me falou que estava escrevendo um livro sobre a NR1, tá? A NR1, ele falou o seguinte, ó, o meu livro é muito bom, eu sou muito experiente na NR1 e eu vou lançar o livro e o livro é muito bom e vai vender. Galera, algumas pessoas falam que conteúdo vence tudo, tá? Não necessariamente quando se trata de mercado literário, tá bom? Tem muito livro bom engavetado e muito livro mediano ou ruim vendendo muito. Vocês acreditam nisso? Então essa aqui é a grande verdade, tá? O livro depende mais do mercado literário do mercado do marketing literário do que necessariamente ser um bom ou um mau conteúdo, tá? Então as pessoas escrevem para si mesmas. Como assim, Danilo? Elas escrevem achando que o que ela sabe é muito bom, que por ser muito bom as pessoas vão gostar e por ser muito bom as pessoas são obrigadas a comprar. E não é assim que funciona. É muito comum os candidatos à escrita ficarem meses ou até anos escrevendo e eles ficam ali presos à sua história, ao seu conhecimento. Ah, eu estou escrevendo aqui uma história de um universo de ficção e tal, e vai ser muito bom e tal. Cara, o grande problema aqui é o seguinte, os autores se apaixonam pelo seu livro, tá? Mas a verdade dura, sabe qual é? Essas pessoas publicam um livro que as pessoas não querem ler, na maioria das vezes. Isso acontece porque os iniciantes na escrita não verificam a demanda do livro antes de começar, tá? E eles não observam as tendências e as necessidades do mercado literário, tá bom, pessoal? Então, a primeira coisa que eu deixo para você de dica, é o que eu tenho feito, tá bom? E eu falo isso na mentoria, etc e tal, tá? É você fazer uma pesquisa básica na Amazon, principalmente na Amazon, que é o maior motor de busca de livros do mundo, tá? Para quem compra livros, a Amazon é uma loja, mas para quem publica livros, a Amazon é um motor de buscas, né? Um pesquisador de palavras-chave, tá? Então você vai colocar na aba lá da Amazon, da loja da Amazon Livros, tá? Vou botar uma imagem aí para você ver, tá? E você vai colocar o seu tema ou tópicos relacionados ao seu tema. Ali já vai aparecer, tá? A Amazon, o algoritmo vai completar as frases daquele tema que você quer ou que você pretende escrever, tá? E vai te dar algumas noções, tá? Na hora que você
clicar em Enter, colocar uma palavra, por exemplo, como essencialismo, tá? Tô criando aqui, tá? Eu sei que tem uma galera que lê livros sobre isso, essencialismo, produtividade, algo assim, tá? Coloca lá na busca da Amazon, na seção livros, tá? E você vê lá o que aparece, tá? E aí você vai fazer o quê? Você vai anotar essas palavras-chave, você vai anotar essas frases, tá? Você vai verificar quais livros aparecem primeiro, analise a página inteira de indicações da Amazon de livros naquela categoria que você está pesquisando, tá bom? Para que você consiga ter uma ideia, tá? Faça uma planilha e veja, por exemplo, qual o título do livro, comentário que as pessoas estão colocando, tá? Os comentários bons, ruins, etc. As avaliações, tá? Quando esse livro foi lançado, como é que é a capa desse livro, ou seja, faça uma análise prévia, tá? De como, já que você vai entrar naquele assunto, tá? Que já tem pessoas falando, faça uma análise e adapte o seu material, o seu conteúdo, tá? Não vou dizer para você adaptar o livro inteiro, tá bom? Mas não faça algo muito distante do que o mercado está fazendo, tá? Se o mercado usa um tipo de capa específico para um tema relacionado a essencialismo, tá? Busque fazer algo parecido, tá bom? Você pode também pesquisar adicionalmente o Wattpad, tá? Com uma comunidade de leitura, tá bom? De livros. As pessoas vão lá, colocam um capítulo de um livro e elas pedem opinião para as pessoas, tá? Principalmente se for um conto, principalmente se for romance, tá? Nesses dois nichos aí é mais comum as pessoas colocarem lá no Wattpad para que as pessoas, os leitores, deem opinião sobre o primeiro capítulo, façam uma enquete sobre a capa do seu livro, ou o título do seu livro, o subtítulo, tá, do seu livro, tá? Você pode entrar também, uma coisa que eu gosto de fazer muito, é entrar em comunidades do Facebook, tá? Entre nessas comunidades e, por incrível que pareça, essas comunidades de leitura de livros, tá? Que eu tô falando, que eu quero dizer, né, no caso, elas são muito engajadas, tá? As pessoas colocam lá livros, veja o que as pessoas estão falando sobre o seu tema, tá? Nessas comunidades. Você pode pesquisar também no Google Trends, tá? Acessa lá o Google Trends, coloca a palavra-chave ou algo relacionado ao assunto que você quer escrever, tá? O que você está escrevendo, e você vai ver a evolução ao longo do tempo, tá? Daquele termo no Google, tá bom? Então, toda a pesquisa que você puder fazer sobre o tema, o tópico que você quer publicar, tá? Vai fazer muita diferença, beleza, pessoal? Então, você quer escrever um livro que as pessoas vão ler, certo? Então, a minha dica de especialista aqui é: pesquise o mercado antes de publicar o seu livro, tá? Senão o risco dele não vender é muito grande, tá? Vamos para o segundo tópico, então, para fazer o seu livro fracassar. Use um título extravagante ou vago, tá? Então, olha só, se você não fez uma pesquisa de demanda do seu livro no tópico anterior, você provavelmente vai colocar um título que está destoante do que as pessoas estão procurando, tá? Aí você pode falar assim, mas Danilo, tem autores que colocam títulos muito extravagantes e vendem, mas esses autores já são conhecidos, beleza? Então vamos abrir um parênteses, que autores conhecidos, eles podem colocar lá um tema que eles quiserem, né? E o título que eles quiserem, e provavelmente vai vender o livro, tá? Por exemplo, pessoal, vou dar um exemplo prático de como que você pode, de como às vezes as pessoas colocam um título que não conecta com a necessidade, com o problema do leitor que deveria ter sido pesquisado na demanda no item anterior, tá? Então, por exemplo, se eu colocar um título de um livro assim, ó, Quebrando Correntes, tá? Esse tema parece interessante, né? Mas será que se trata de quê? É um livro sobre vício, sobre desenvolvimento pessoal, é sobre uma história, sobre fé, sobre negócios? Ninguém sabe, né? Portanto, um título desse você precisa fazer um complemento, tá? Esse complemento pode ser no próprio título, por exemplo, Quebrando Correntes, como alcançar o sucesso em tempos difíceis, ó. Então já deu para ver, agora você definiu. Você pode colocar então no título ou no subtítulo do seu livro, beleza? Indicar para o leitor de que é o seu livro. Com esse tema, ó, Quebrando Correntes, como alcançar o sucesso em tempos difíceis, tá? Dá para ver que é um livro de autoajuda, beleza? E ele é focado ali entre sucesso e negócios, tá? Então vai trabalhar mais ou menos nessa pegada, tá? Agora, se você colocar um tema assim que é muito claro, um título de um livro que é muito claro, por exemplo, Liberte-se da procrastinação. Cara, aí não precisa falar mais nada.
seu livro vai ter um subtítulo, vai ser assim, né? Vou criar aqui. Liberte-se da procrastinação, um guia de 5 passos ou 6 passos para você destravar a sua vida, tá? Estou criando aqui, tá? De cabeça, assim, de improviso, tá? Com os vídeos aqui eu costumo improvisar, eu não tenho muito roteiro, tá? Já vai me perdoando aí. Beleza? Então, pessoal, use um título de livro que seja coerente, objetivo, tá? E de acordo com a demanda, com um problema que o leitor tem, tá? Que aí você vai conectar rapidamente com o leitor. Terceira coisa que eu quero falar, tá bom? É usar a IA excessivamente, tá? Se você usar a IA excessivamente, o seu livro não vai vender, tá bom? Olha só, pessoal, tem uma galera aí vendendo a ideia de que você deve publicar por IA e fazer milhares, 10, 15, 20 livros escritos por IA. Isso pode vender no início, beleza, pode vender, etc e tal, mas costuma não dar muito certo no longo prazo. Por quê? O livro por IA, geralmente as pessoas fazem com pressa, geralmente as pessoas fazem um processo ali mais rápido e a chance de ter incongruências, de ter alucinações no meio do texto são muito grandes. Inclusive a Amazon já está buscando punir esses livros que são considerados livros de baixa qualidade, tá? Na hora que o autor vai colocar o livro na Amazon, o sistema deles já pergunta o quanto aquele livro ou imagens, etc., o autor usou para poder, usou de IA, né, para que eles saibam e tenham a certeza de que aquele conteúdo não é plagiado, de que aquele conteúdo tem uma certa qualidade, etc., tá bom? Não é que seja proibido usar IA, mas usar a IA excessivamente, tá? Vai te causar problemas. Então, se você está no início da carreira de escritor, foque não em criar mais livros, mas criar um bom livro, um livro melhor, tá bom? Então é isso que eu te aconselho, tá? Mas você sabe aí o que você sabe da sua vida, tá bom? O quarto passo é não invista numa boa capa, tá? Então, muitos autores querem economizar nessa parte da capa, tá? E esse é um erro dramático, tá? É o caso, por exemplo, você pega uma capa lá que a IA fez no tópico anterior, tá bom? E acha que tá bom. E livro criado por IA, principalmente com prompts gratuitos ali da IA, mais ali o ChatGPT, o Gemini, etc., de forma mais gratuita, ele vai te dar prompts, vai te dar imagens com alguns probleminhas, aí você vai ter que também saber usar os prompts para poder você tirar uma qualidade boa da questão da harmonia das cores, né? Da disposição dos elementos na página, etc, tá bom? Então, qual é uma coisa que eu indico? Se você quiser que seu livro venda, tá? A capa é o que faz as pessoas clicarem no livro, tá? Se você está lá na internet, qual a função da capa? Chamar a atenção da pessoa. Então, a capa faz as pessoas clicarem no livro, tá? E se tiver numa vitrine de uma loja, de uma livraria, faz as pessoas tirarem o livro da prateleira, beleza? Então, os leitores não compram o conteúdo primeiro, eles compram a ideia demonstrada na capa do livro, beleza? Então, se você fez uma boa pesquisa de demanda, se você colocou um título coerente, se você usou a IA corretamente, se você investe numa boa capa, então a primeira imagem, a primeira impressão do seu livro vai contar bastante para que ele seja vendido, tá? É a primeira impressão da sua obra. O que eu recomendo? O que você pode fazer, né? Você pode terceirizar a capa para um capista, um profissional, tem vários aqui na internet, tá? Que você pode pesquisar no 99 Freela, aqui no LinkedIn, por exemplo, tem muita gente lá, muita gente boa lá, tá? Pedir indicação de um capista para alguém, beleza? Você pode contratar um editor, e nessa editora eles já tem um capista, tá bom? Você pode depois gerar uma capa, você pode também, alternativamente, gerar uma capa por IA, mas aí o que eu falei antes, você precisa refinar bem essa capa, tá bom? Ou fazer a capa você mesmo, tá? No meu caso, eu gosto de fazer eu mesmo e eu faço no Canva, tá? Mas é porque, pessoal, eu gosto, tá bom? Se você não é muito a sua praia, ficar mexendo lá no Canva e editores lá de imagem, vetorização e tal, contrate alguém ou contrate uma editora ou peça a IA. E aí, para IA, você vai ter também que ter um certo conhecimento para você fazer a coisa direito, beleza? Então, se você não fizer uma capa boa, o seu livro não vai vender. Se seu livro não está vendendo, e às vezes eu atendi uma pessoa
com esse problema, tá? Uma pessoa que fez mentoria comigo, e é uma das primeiras coisas que eu falei com ele foi o seguinte: a sua capa, cara, não tá boa, tá? Não chama a atenção, não tá de acordo com o seu nicho, tá? Tá destoando muito das capas dos outros livros na mesma categoria, etc, tá? Pô, isso são dicas de ouro, hein? Vamos lá para a última, né? Publique sem ter um plano de avaliações, né? Então é o seguinte, alguns especialistas afirmam que o algoritmo da Amazon avalia um livro em ele tem 30 dias ali para avaliar o livro, para ver se o livro tem potencial de ter vendas, tá? Então o que eles vão avaliar ali, né? O que a Amazon avalia? A quantidade de visitas, né? Aquele livro, lógico, né? O algoritmo vai analisar isso, as pessoas comprando, tá? E um outro fator, pessoal, são as avaliações, tá? Então, por isso, ao pensar no seu projeto de livro, já no início ali, tá? Para que ele venda, você precisa pensar em como você vai obter as avaliações do seu livro, beleza? Então, ó, o que é legal fazer? Escolha de 10 a 15 pessoas como alvo, pessoas que você conheça, tá? Podem ser parentes, amigos, alunos, clientes, fornecedores, sei lá. Pensa numa lista de pessoas que gostam de ler, que são confiáveis, que podem te dar uma boa avaliação, tá? E que inclusive tem um cadastro na Amazon, tá bom? Ou alguma outra plataforma, beleza? E aí você pode disponibilizar, conversar com essas pessoas e em troca da avaliação do seu livro, você oferece uma cópia gratuita, tá bom? Na Amazon, quando você lança o livro, tem como você configurar para que ele fique uma semana, 5 dias, se eu não me engano, gratuito, beleza? Então, quando você coloca o seu livro lá gratuito, você já combinou anteriormente com essas pessoas, elas vão baixar o livro, tá? Vão dar uma lida e você vai pedir a elas que leiam e avaliem em até 30 dias, ó. Uma boa opção, aí como eu falei, uma boa opção é oferecer essa cópia gratuita, ou você mesmo pode comprar. A Amazon tem essa função também, o autor pode comprar, tá? Edições digitais e disponibilizar para quem ele quiser, tá? Ele cadastra os e-mails das pessoas que ele quer disponibilizar e ele envia a cópia do livro para aquela pessoa, tá? Então tem bastante ferramenta para você avaliar o seu livro, tá? E aí, pessoal, 2 conselhos adicionais para você que ficou aqui até o final, tá? Entenda uma coisa, pessoal, independente dos erros, tá, ou dos acertos, eu aprendi algo valioso que eu quero aqui te ensinar. O maior divulgador do livro não é uma editora, tá? Mas o próprio autor, tá bom? Então vou repetir. O maior divulgador de um livro é o próprio autor. O maior vendedor do livro é o autor. Então você pode contar com o marketing de uma editora, por exemplo, contratar uma agência de publicidade, contratar um influencer, etc. Você pode fazer isso, tá? Se tiver até condições financeiras, eu aconselho. Mas saiba que você tem que ter um espírito empreendedor do seu livro, tá? Na medida do possível, fale do seu livro em palestras, em eventos, em conversas com amigos, sem ser chato, lógico, né? Mas busque maneiras de divulgar o seu livro de forma estratégica e fazer com que as pessoas saibam que você tem um livro, tá? Em último caso, tá? Considere fazer anúncios, beleza, pessoal? Então, por exemplo, anúncios pagos, eu estou dizendo, tá? Contrate plataformas como Pinterest, TikTok, tá? Instagram, beleza? Você pode fazer, então, 2 conselhos adicionais que eu deixo, ó. Seja o maior divulgador do seu livro, não terceirize isso, essa mentalidade de negócio do seu livro, não terceirize, tá? Terceirize a função, uma publi, tá? Isso aí você pode terceirizar, contratar, etc. Mas não terceirize sua função de autor, beleza? E a outra coisa é considere investir em anúncios, tá? É uma coisa que eu estou fazendo ultimamente, estou testando anúncios na Amazon para o mercado americano, estou testando lá anúncios no TikTok, tá? Com a ferramenta Promover do TikTok, para que o livro alcance mais pessoas, né? Bom, estamos chegando ao final. E aí, gostou desse conteúdo? Te ajudou? Se você puder assistir, se você ficou com alguma dúvida, se foi muito rápido aqui, assista novamente, pause lá, anote, tá? E coloque em prática, tá? Se você precisar de ajuda para o seu projeto de livro, como eu falei no início, eu tenho a minha mentoria para te ajudar. É só você entrar em contato aqui comigo, me mandar uma mensagem. E vou deixar o meu link de contato aqui também abaixo na descrição para você entrar em contato comigo. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Espero que tenha ajudado de verdade e até uma próxima.